Fala galera, dando sequência à nossa série de vídeos com relação ao .NET Core, esse vai ser o vídeo que a gente vai começar a escrever código, tá? Vamos começar lá por trás, vamos começar lá com a comunicação com o banco de dados, né? Que a gente vai, enfim, criar uma entidade, criar um mapeamento, fazer as configurações do Entity Framework Core aqui no projeto. Vamos, enfim, setar todas as configurações necessárias e vamos fazer os, sei lá, um ou dois migrations para a gente ver criando a tabela, inserindo dado diretamente pelo projeto, beleza? É, quem que é o responsável por essa, quem que tem a responsabilidade, vamos dizer assim, dessa ação? É o projeto Data, tá? É aqui que a gente tem a comunicação com o banco, de modo com que a gente tem os repositórios, né, que vão ter os métodos de insert, find, update, delete, etc. Vamos ter as classes de mapeamento e vamos ter a classe de contexto, que é onde seta todas as propriedades para a gente fazer a inserção do banco, tá? Mas antes disso, precisamos criar a classe de domínio, a nossa entidade dentro do nosso projeto de domínio, tá? Então, a primeira entidade que a gente vai criar, a gente dá o botão direito, Add Class. A gente vai criar uma entidade de usuário, beleza? E a gente vai setar aqui ela como pública. Vamos só colocar duas coisas só no momento, tá? ID e name. Só isso por enquanto. Vou deixar ela aqui, tá? Não vou ir para frente com ela aqui agora. Eu vou dar uma pausa nessa parte de código. A gente já fez a nossa primeiro model aqui, tá? Vamos para fazer a instalação do Entity Framework Core, que eu acho que ele é até mais importante, a gente poderia dizer assim, do que a gente fazer o código em si agora, né? Então, voltando aqui para a nossa classe Data, a gente dá um clique com o botão direito nela e clica em Manage no Get Packages, ok? Aí a gente pode vir aqui em Browse e Entity Framework Core, tá? Vamos deixar o Entity Framework Core por enquanto só. Então a gente vai instalar ele, tá? Eu estou instalando a última versão, eu acredito que não vai ter problema isso, tá? Vamos instalar ela, vamos seguir conforme for dando erro. Se der, a gente vai vendo e vai arrumando, beleza? Enfim, está instalado. E para a gente fazer, como o nosso banco de dados é SQL Server, a gente precisa instalar o módulo para ele também. Olha lá, ele tem o próprio módulo de SQL Server. Então a gente vai instalar o módulo e o design, tá? É outro módulo necessário para a gente fazer, para a gente trabalhar com o framework. Então aqui já está lá e a gente vai instalar o design também. Então no momento, 3 módulos instalados, tá? Pronto. Feito isso, a gente vai criar a nossa classe de contexto. O que é a nossa classe de contexto? Ela vai conter algumas configurações, os dbsets e todas as configurações aplicadas nas nossas classes de mapeamentos, tá? Vamos desenvolver e aí a gente pode ir falando sobre, tá? Botão direito na pasta Context, Add Class. Aí a gente tem que dar um nome para essa classe, eu vou chamar de Template Context, tá? Pode ser, pode ser DB Context, pode ser, enfim, o que você quiser. Eu vou dar um nome mais claro, vamos dizer assim, tá? Primeiro de tudo, ela vai herdar de um módulo nativo, nativo do Entity Framework, tá? Que chama DB Context, que aqui já vai ter bastante coisa pronta. Então a gente já herda aqui. A gente cria um construtor aqui para ela, passando o DB Context Options. DB Context Options, passando ela aqui, Template Context, ok? E a gente passa aqui um nome para ela, sei lá, Options. Tá? Aí com isso a gente cria uma base e passa as options, abre e fecha. Fechado, nosso construtor da classe está certo, tá? Aqui a gente vai setar quais são os dbsets,
certo? Que quando a gente for fazer o retorno, né, a gente faz aquele quando você instancia o Entity Framework, você dá um contexto, ponto, e aí tem lá users, por exemplo, sabe? Então eu vou só, como agora no momento não tenho nenhuma classe de mapeamento ainda, não, na verdade os DB7 eu posso fazer. Então eu vou vir aqui, ó, crio uma região, vou chamar ela de, sei lá, DB7s, tá? E aí aqui eu dou um prop DB7, e aí eu falo que é daquela classe minha de usuário e chamo ela de users, tá? Aí se a gente der um Ctrl ponto aqui, ele vai ver que ele não reencontrou, mas ele dá a opção para a gente adicionar a referência no projeto domain. Então você adiciona a referência no projeto domain, pronto. Agora já temos nosso primeiro DB7 criado aqui. Feito isso, vamos fazer a nossa classe de mapeamento, tá? Simplesmente vamos dar uma pausa aqui também. A gente tem muito mais coisa para codar aqui, mas a gente vai vir aqui para a nossa classe de mappings, tá? Botão direito, add, class. E aí aqui a gente vai fazer também uma classe de mapeamento para cada classe de entidade que a gente tem, tá? Então essa classe é basicamente assim, você pode setar relacionamentos, você quando é n para n, 1 para n, enfim, a gente vai ver muito sobre isso. Você pode falar qual que é como é que fala? Campos obrigatórios, qual que é o campo ID, primary key, enfim, você vai poder setar tudo aqui, tá? Então, como a gente no momento vai fazer só de usuário, eu coloco user map, que eu já sei que é o mapeamento do usuário, tá? Sempre mantendo ela como pública. Ela vai herdar de uma interface do Entity Framework Core chamada eEntity Type Configuration, e você passa qual que é o seu objeto de entidade que você precisa aqui. Se você der um Ctrl ponto, você vai ver aqui que ele já precisa disso, e se você der um Ctrl ponto de novo, ele vai precisar também usar a entidade. Tá? Então, feitas as referências, ainda está com erro. Por quê? Porque ele precisa de um método dentro dele de configuração. Tá? Então, agora a gente vai criar um public void configure, tá? E aí a gente vai passar um parâmetro que é o entity type builder, acho que é isso, builder, vamos ver, é isso mesmo. E a gente vai passar qual que é a nossa classe, no caso é a user, tá? Aqui a gente dá o nome do parâmetro, builder, abre e fecha, pode ver que o erro lá em cima já sumiu, né? Opa. E aqui dentro a gente pode fazer as configurações. Então, por exemplo, se eu vim aqui dar um builder.property, abre, faço um lambda aqui, lá, eu encontro os meus dois campos e eu posso falar o que é obrigatório ou não. Então, eu vou colocar aqui o campo ID is required, por exemplo, tá? Eu posso vir aqui e falar que o builder.property, aí eu venho aqui e coloco aqui o name. Vamos colocar um length, length, a gente passa aqui que é um inteiro, sei lá, 100. Tá? Então não vai poder ser maior que 100. A gente pode passar qual que vai ser o nome da coluna. Então, tipo, o meu campo chama name, mas eu posso salvar na coluna como surname, eu não sei, entendeu? Alguma coisa assim. A gente pode definir valores padrões para poder ficar ali. Enfim, tem várias opções aqui. A gente vai analisando conforme a gente for precisando, tá? No momento a gente só precisa setar que ele tem um max length e que ele é obrigatório, tá? Então, feito isso, a gente já tem a nossa classe de mapeamento, só que ela está totalmente fora do contexto. Então, a gente precisa ir novamente na nossa classe de contexto, tá? E setar ela aqui. Por quê? Porque quando for rodar a aplicação, ela tem que pegar todas as configurações, tá? Então aqui a gente vai criar um método protected, que ele vai dar um override protected, que ele vai dar um override na criação, quando está criando a conexão com o banco. Ó, a gente cria um método aqui,
quando está criando todo o modelo, a gente passa um Model Builder, tá? Vou passar o nome aqui, criei. E aí agora eu faço a região dos mapeamentos, tá? Então, Model Builder, Model Builder, ponto, Apply Configuration, tá? E aí eu vou passar qual que é a minha classe de mapeamento que eu quero aplicar as configurações dela aqui, que no caso é a User Map, tá? Então, se a gente vir aqui agora, pronto, eu já mapeei aqui, agora eu já tenho as configurações da minha classe de usuário. Ah, Nicolas, mas isso aí tá show, tá acabou ou não? Não, porque ainda não vai rodar. Para rodar, a gente precisa dar um base ponto, o nome do método, o model creating, e passar o meu objeto aqui, para ele poder sobrepor e executar essa função, tá? Conseguimos aqui. Vamos fazer algumas pequenas. Acho que de momento tá ok. Acho que isso aqui já vai ser razoável para a gente ir adiante, né? Porque eu não sei se eu vou montar já as classes gerais aqui. Eu acho que ainda não. As classes comuns ainda não. Então, no médio hoje, a gente vai fazer só um insert mesmo para a gente poder fazer isso funcionar, né? Então vamos lá, a gente tem aqui a nossa classe de mapeamento, a nossa classe geral, a gente já criou. Agora a gente precisa setar isso lá no nosso startup, lá no projeto de host, né, o projeto principal nosso, para falar, ó, meu filho, pega a informação aí e roda para mim, porque eu vou precisar rodar ela quando for. Porém, antes a gente precisa ter aonde eu vou setar ela, sabe? Tipo assim, eu tenho meu banco aqui local, então eu preciso de ter uma configuração de connection de string para eu setar ela de modo com que eu vou conseguir saber aonde que eu tenho que ter essa comunicação com o meu banco. Então aqui em app settings JSON, a gente, como eu falei nos outros vídeos, a gente faz todas as nossas configurações aqui, né? Então eu posso vir aqui, vamos colocar ele como primeiro campo, até porque é o que eu mais vou usar, connection strings. Vamos pensar que a gente pode ter mais de uma string de conexão, né? Então a gente pode criar um objeto de connection strings aqui, e aí eu vou colocar assim o nome da minha connection string principal, né? Que é a minha desse projeto. Então eu vou colocar aqui, ó, template db, tá? Dois pontos, e aqui eu vou inserir qual que é a minha connection string. Ah, eu tenho o meu servidor rodando já na minha máquina, tá? Então eu vou abrir aqui, ó, o SQL Server, tá? Ele está rodando aqui na minha máquina. E eu vou criar um database, new database, porque aí fica mais fácil de eu capturar a connection string, tá? Template, eu vou chamar esse projeto, tá? Ele está salvo aqui. Eu clico com o botão direito nele, vou em propriedades. Aqui, ó, aqui eu já sei qual que é aqui, ó, View Connection Properties, e aqui eu já sei qual que é o servidor que eu preciso. No caso é esse aqui, Server Name, tá? Então vamos lá, que agora eu tenho que fazer essa configuração aqui dentro. Como que é feito isso daqui? Eu vou dar um server igual, vou passar qual que é o meu server, no caso é esse aqui, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vou passar qual que é o nome do meu database, tá? Template, né? Que eu coloquei. Template. E vou setar uma simples configuração que é uma conexão confiável. Connection. Trusted Connection. E aí eu dou ela como true para ela ser uma conexão confiável, tá? Ponto e vírgula. Pronto, a gente já tem a nossa configuração aqui. Feito isso, vamos para o Startup e agora a gente precisa fazer todas essas configurações de modo com que a gente consiga rodar. Então, aqui no Startup, o que a gente vai fazer aqui dentro da nossa classe de Configure Services, onde a gente pode configurar todos os serviços, vou diminuir isso aqui, a gente vai ter que inserir aqui qual que é a conexão, onde eu tenho que pegar a minha conexão minha connection string e qual que é o meu DB context que eu tenho que inserir as configurações nele, tá? Isso o Entity Framework faz de uma maneira bem fácil para nós programadores.
A gente precisa apenas fazer uma linha de comando que ele vai resolver. Então, no caso, eu vou vir aqui, vou dar um services, ponto. Aí eu vou colocar aqui, ó, add db context. Puta, Nicolas, não tem. Vamos verificar? Não tem mesmo. Por quê? Porque a gente não instalou o Entity Framework Core aqui, nesse projeto. Ele só está instalado lá no projeto Data, lembra? Só que se a gente precisa utilizar, que é esse momento agora, a gente precisaria dele aqui. Então vamos lá, clica também no botão direito no projeto, clica em Manage NuGet Packages, tá? Mesma coisa, Entity Framework Core. Então vamos instalar o nosso Entity Framework Core. Vamos instalar ele para SQL, tá? Instalado ele para SQL. Pronto, vamos verificar se isso já é o que resolve para a gente. Se a gente der um Ctrl ponto aqui, a gente vai ver que ainda não. O que ele precisa agora é um módulo chamado Entity Framework Core, eu acho que é Tools. Vamos ver. Ou é o Tools ou é o Design, tá, gente? Então vamos colocar a Tools. Ok, Accept. Instalou. Ctrl ponto de novo. Ainda não tem. Então é o Design. Terminou de instalar. Terminou. Se não aparecer aqui, vamos dar sequência. Depois a gente. Porque aí a gente consegue, depois que ele tiver tudo pronto, ele consegue encontrar a referência, tá? Eu vou colocar aqui aonde que está o meu. Qual que é o meu contexto? Então é template context. Aí aqui eu posso referenciar ele. Referenciei. Eu não sei se ele já chamou ali, ainda não, tá aqui. Tem um references. Ele está aqui, mas é que ele não vai funcionar ainda por conta disso, né? E vou abrir os comandos, que é onde eu tenho que fazer as opções aqui. Aí aqui eu posso até setar ele na mão, tá? Então, Microsoft.Entity Framework Core, tá? Ele não, acho que ele foi gerado, ele já foi referenciado automaticamente, sozinho. Acho que ele só estava carregando em si. Só que a gente ainda está com um problema aqui, nesse objeto de contexto. Ele não está fazendo a referência para template data. Por quê? Porque a gente está com um grande problema que template é o nome do nosso projeto aqui. Então ele está sobrepondo qualquer outro nome. Então ele não está reconhecendo isso como um pacote, tá? E isso que está causando esse grande problema para a gente. O que a gente vai precisar fazer a gente vai ter que tirar ele na mão e adicionar novamente. Então a gente vai aqui em dependências, tá? Clica em Add New Reference. O seu pode estar marcado ou não, eu não sei essa template data. Só desmarcar, salva e depois vai de novo e marca novamente, tá? Então vamos adicionar assim manualmente. Se a gente adicionar assim manualmente, ele reconhece. Agora pode ver que deu a cor que a gente queria ali. A gente pode salvar e continuar a nossa programação, tá? Aí aqui a gente vai fazer uma comunicação lambda para poder setar onde que está a nossa connection string, tá? Então eu vou dar um use SQL aqui e vou falar, olha, o DB context, você tem que pegar a informação desse lugar aqui, ó. Eu vou dar um configuration, que é a minha variável da interface iConfiguration. Vou dar um get connection string e aqui eu só preciso setar qual que é exatamente o nome da minha da key do meu JSON, sabe? Então aqui no meu JSON eu tenho que a minha key é essa aqui. Eu não preciso setar connection strings. Eu posso setar direto template db. Então setei template db, fecho aqui, né? São dois. Dou um ponto e aí eu coloco para ele ativar Enable Sensitive Data Logging,
tá? Que aí ele vai ativar a aplicação, os dados da aplicação para ser incluídos nas mensagens de exceções, tá? Então, só veio aqui, fechei a minha aplicação aqui, pronto. Agora eu já tenho a conexão de modo com que o meu context já sabe aonde que ele tem que pegar a informação da comunicação com o banco de dados. Feito isso, salvo, tá? A gente vai agora para... Vamos começar a fazer os primeiros testes de migration, ok? Como que a gente vai fazer isso? Vamos ver se a gente consegue já criar a nossa tabela automática, tá? Como que a gente vai fazer isso? Se você já está fazendo os outros, você já deve, as outras aulas, você já deve ter essa Package Manager Console aqui, essa janelinha aqui embaixo. Se não, vai até Tools, NuGet Package Manager, Package Manager Console, tá? Seleciona aqui em The Full Project, você seleciona o Data, o projeto Data, tá? Que é o que a gente precisa, que é onde tem o nosso contexto, enfim, tudo que a gente precisa trabalhar, né? Então a gente vai dar um add-migration e a gente vai dar um nome para essa migration, que é user table, sei lá, user table. Vamos dar um enter, ele vai gerar um build, ele vai ver se ele vai conseguir funcionar. Vamos aguardar. O build foi sucesso. Pronto. Ele conseguiu gerar um arquivo de migration, que ele vai, no nosso processo up, que é quando ele for rodar, ele vai gerar uma tabela chamada users, com essas duas colunas, e uma primary key aqui. Tá? Ele automaticamente reconheceu a primary key como ID. Se der errado, ele executa o método DAO, que ele vai dar um drop nessa tabela. Tá? Já está pronto? Não está, ele só criou o arquivo. Para que a gente consiga fazer isso rodar, para que a gente consiga fazer, né, realmente entrar essa configuração no nosso sistema, a gente tem que vir aqui e dar um update traz database, tá? Ele vai rodar tudo novamente e a gente vai ver o resultado. Pronto, ele deu done. Então, se a gente for até o nosso SQL Server agora, eu vou ter que fechar essas configurações aqui, close e ok. A gente tem um projeto chamado... esse aqui foi o que a gente criou. Eu vou dar um botão direito e vou clicar Refresh. Vou abrir e Tables. Pronto, a gente consegue ver duas tabelas aqui. A primeira é o histórico de migrações, de migrations do Entity Framework. Tá? Esse aqui a gente não precisa mexer. E a nossa tabela de users foi criada automaticamente. Se eu clicar com o botão direito e clicar em Select, ele vai mostrar, lógico que não vai ter nenhum dado inserido, mas ele vai mostrar para a gente que a nossa tabela está criada. Pronto. Qualquer coisa que eu precisar fazer novo, eu posso fazer direto na minha classe, setar as configurações de mapeamento e apenas só dar uma nova migration. Vamos fazer o teste? Vou vir aqui na minha entity, tá? E vou criar mais uma propriedade aqui chamada e-mail, tá? Criei só mais uma propriedadezinha chamada e-mail. A gente pode ou não, tá? Mas eu não vou setar ela aqui, eu não vou setar ela com alguma configuração, então ela não vai ser obrigatória, ela não vai ter um tamanho setado pelo código, ela vai ter o tamanho default que o SQL Server cria, ok? E eu não vou fazer nada, só criei aquela propriedade lá no meu objeto. Se eu vir novamente no Package Manager Console, dar um Add Migration, e aí eu vou colocar aqui field e-mail in user table, ok? Dei um build, ele rodou. Ah lá, dá para ver que ele vai adicionar a coluna. Se der errado, ele vai dar um drop. Vou dar um update database. Rodou, funcionou. Se a gente vir aqui, a gente tem que dar um refresh, botão direito. Pode dar um refresh direto no database completo. Acho que fica mais viável. Tá? Vou retirar só essa configuração aqui, porque senão ele só vai retornar realmente esses dois. Eu vou colocar um asterisco para ver se ele retorna tudo. Ele já rodou e apareceu a minha coluna aqui e-mail. Então, se a gente vir até aqui e ver as colunas, a gente já consegue ver a nossa coluna e-mail aqui com o length, né, o máximo de caracteres, o máximo possível. Então, já está tudo setado aqui, a gente consegue trabalhar desse jeito. É bem fácil, tá? Agora a gente vai para
dado muito importante do Seed Data, que eu chamo, né, Seed Data, que é onde a gente consegue inserir dados sem precisar tipo, fazer uma comunicação com a API e tal, inserir dados já padrões. Por exemplo, eu tenho um sistema que eu gerencio todos os módulos do meu sistema através do meu banco. Eu retorno quais são os módulos, de acordo com o perfil do usuário, enfim. Eu tô mudando de servidor. Você vai ter que ter uma carry gigante para inserir, ou você vai ter que ter uma API para você ficar chamando para inserir. Esse não. E se você fizer através do Seed Data, você apenas faz as configurações lá. Quando você for rodar no novo servidor, você vai dar um update database, porque as migrations já vão estar criadas, e ele vai executar todos os arquivos de migration direto, de modo com que já vai criar as tabelas, criar as constraints e já vai inserir o valor que você quer, tá? Vamos fazer uma rápida configuração para você ver como que funciona isso. Vou vir aqui em Context, ok? Que é onde temos as nossas configurações de contexto. Aqui, onde que eu posso fazer isso? Eu vou fazer aqui dentro do Model Create mesmo, tá? Eu vou dar um Model Builder aqui. Opa. Primeiro eu tenho que criar minha classe lá, acho que seria melhor, tá? Eu vou criar uma classe aqui dentro desse projeto, eu vou criar primeiro uma pasta, né? Que é a pasta Extensions, que ele vai ter configurações, extensão de configurações do meu projeto, ok? E dentro dessa minha extension, eu vou criar uma classe chamada Model Builder Extension. Criei essa classe minha, que é aqui que eu vou fazer uma pré-configuração só para a gente poder ter acesso a ela mais facilmente, tá? Eu vou setar ela como pública e estática, que eu não preciso, enfim, ter interface ou algum outro meio para chamá-la. Dentro dela precisa ter só métodos estáticos, ok? Então eu vou criar meu método seedData aqui dentro, primeiro de tudo, que ele vai ser o método totalmente estático, que ele vai ser o método responsável para inserir os dados que eu preciso. Então, public static, aí eu vou falar qual que vai ser o objeto que eu vou retornar quando eu acessar. Então vai ser como que eu chamo? Aqui, ó, model builder. É esse método que eu quero retornar, tá? Vou chamar seed, o nome do método, né? Builder. Vai chamar seed data. E eu vou passar o mesmo objeto que eu estou enviando, tá? Porque realmente eu quero receber ele como parâmetro e depois eu quero trabalhar em cima dele e retornar de volta, tá? Então eu já vou dar um return aqui builder, tá? Basicamente é isso que eu estou fazendo. Eu estou recebendo ele e retornando, tá? E preciso setar ela aqui na minha classe de contexto, né? Então eu vou vir aqui, vou até colocar um pouco mais para baixo, model builder, ponto, e aí eu vou colocar o nome que eu gerei lá. Mas ele não está reconhecendo. Vem aqui, Ctrl ponto, já dá para ver que ele está encontrando a referência, e aqui ele executou. Então eu vou chamar ela de modo com que aparece aqui e depois já vai atender as configurações. Vamos para as configurações. O que eu quero aqui? Toda vez que você rodar uma migration, eu estou falando isso para o Entity, toda vez que você rodar uma migration, eu quero que você insira um usuário para mim padrão, tá? Então eu posso vir aqui e dar um builder, que é o nome do meu parâmetro, ponto entity, para eu falar qual que é a entidade que eu quero trabalhar, que vai ser a entidade de usuário, abre e fecha para construir ela, e vou dar um hasData, tá? E aí agora eu vou criar um objeto aqui dentro de modo com que ele possa inserir para mim. Então eu vou vir aqui, vou dar um new user e vou criar um objeto aqui, que o meu ID vai ser um novo ID sempre, porque eu não preciso ter um ID fixo, entendeu? Para mim não me importa isso.
Não, na verdade eu acho que eu vou precisar ter, porque senão ele vai ficar sempre inserindo um novo, tá, gente? Então eu vou criar aqui, ó, um usuário user default, ok? E vou criar um e-mail que é userdefault@template.com, tá? Então, criei aqui um usuário default para mim. Eu só vou pegar algum na internet, algum guild online, porque aí eu consigo gerar ele, manter ele sem precisar ficar gerando um novo toda vez. Então aqui eu vou dar um guild parse, onde eu posso passar uma string. E aí aqui na minha string eu passo um guild. Pronto. Agora sempre ele vai criar sendo esse aqui, tá? Não fiz nada, não mexi com entidade, não mexi com essas coisas. Só criei o meu seed data aqui e setei ele lá no meu context. Se a gente vir aqui novamente no Package Manager, a gente pode dar um add migration, migration, e setar inserting new user, default user, vamos colocar default user. E já vou criar a minha migration aqui. Criado. E aí ele já sabe que ele tem que inserir esse objeto. Se der algum erro, ele vai simplesmente deletar, tá? Então, a gente vai e dar um update database. Rodou tudo certinho. Não é comum, tá, gente? Normalmente o Entity Framework dá muitos erros e a gente tem que ir aprendendo com os erros. Mas está tudo certo por enquanto. Com certeza teremos em breve. Se a gente voltar aqui agora para o nosso SQL Server e a gente dá um F5, a gente pode ver que o usuário está criado, tá? Então é assim, a gente já tem hoje o nosso Entity Framework criado. A gente já consegue garantir que a minha aplicação comunica com o banco de dados, isso já está demonstrado aqui, tá? A partir de agora é a gente começar a codar, fazer uma API, transformar o dado no objeto de entidade, passar por cada método com a sua respectiva responsabilidade, e aí a gente vai seguindo com isso para poder fazer a nossa aplicação back-end primeiro funcionar completamente. Ok? Vamos inserir isso no GitHub, não vamos esquecer disso, assim como todos os vídeos a gente está fazendo. Vou fazer isso também Vou fazer isso agora pelo Team Explorer aqui, tá? Para ser diferente. Estou aqui. Você pode acessar, tem todas as suas opções aqui. Eu vim em Changes, eu tenho todas essas changes aqui para fazer e vou colocar aqui instalando, que é o nome da nossa aula, tá? E configurando o Entity Framework Core em um projeto .NET Core, tá? Dei um commit all, o commit está criado, eu clico em sync e dou um push. Ele está carregando tudo. Vamos verificar quando ele terminar. Até o momento não deu nenhum erro. Dá para a gente ver aqui que ele está aparentemente certinho. Se a gente abrir o nosso GitHub aqui, ele já encontrou aqui o nosso commit, tá? Então já está aqui no ar funcionando. Fico por aqui. A gente conseguiu entregar hoje o que a gente queria. Próxima aula, vamos tratar de configurar a nossa injeção de dependência, ok? E depois a gente vai fazer uma outro vídeo sobre criar as primeiras APIs, sobre post e get, que aí a gente precisa ter primeiro a injeção de dependência feita para a gente chegar nisso. Beleza? Fico por aqui, forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.